que está sentado no trono, seja a glória, o louvor, a majestade e a adoração. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Deus Santo. Aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Criador do universo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Digno de tudo. Digno de tudo, Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és grande, majestoso, bondoso. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Para sempre. O teu amor dura para sempre. O teu amor dura para sempre, Senhor. Oh Deus. Oh Deus, oh Deus. És Rei de eternidade em eternidade, és Rei de eternidade em eternidade, és Rei de eternidade em eternidade, és Rei. És Rei de eternidade em eternidade, és Rei de eternidade em eternidade, és Rei de eternidade em eternidade, és Rei. As gerações louvam o teu santo nome, Senhor. Uma geração contará a outra, Senhor, os teus feitos, Senhor. A tua bondade, as tuas obras, as tuas maravilhas, Senhor. As gerações louvam o teu santo nome, Senhor. De geração em geração o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido fiel. De eternidade em eternidade, és Rei. De eternidade em eternidade, és Rei. De eternidade em eternidade, és Rei. És Rei de eternidade em eternidade, és Rei de eternidade em eternidade, és Rei de eternidade em eternidade. Aleluia. Seu trono acima governa, jamais abalado. Efésios capítulo 1,
versículo de número 3. Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo está escrevendo essa carta aqui à igreja de Éfeso, e ele diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de tudo que eu e você conhecemos, Deus nos fez. Só que Deus nos fez para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Santidade é um assunto que está meio fora de moda hoje dentro da igreja. Talvez no passado a gente ouviu muitas palavras, muitas igrejas foram criadas, tinham santidade como seu lema, mas hoje santidade dificilmente você vai numa igreja, você vai ouvir uma mensagem falando sobre santidade. Eu conheço muitos irmãos, muitas bases missionárias da Jocum, e conheço muitos missionários da Jocum. Eu lembro que uma época, eu não sei se hoje existem ainda, eles tinham uma pulseirinha que tinham 4 letras, era O, Q, J, Jocumeiro, F. Eram essas 4 letras, né? Que queria dizer o que Jesus faria. Então, quando um missionário ele estava em alguma situação ali difícil, pregando o evangelho, ele tinha uma pulseirinha na mão que sempre lembraria e traria o seu pensamento sobre o que Jesus faria naquela situação. Mas não apenas isso. Essa pulseirinha, esses 4 letras, o desejo do missionário era de não ferir a santidade de Deus. Porque Deus é santo. Deus é santo. E qual que é essa relação que nós temos com o temor do Senhor? Eu fico me perguntando, ontem eu estava passando algumas pregações, alguns pregadores, alguns pastores, bispos, apóstolos e afins no Instagram, e eu fico pensando, existem algumas passagens na Bíblia que eu nunca vejo ser pregada. Então me parece que é meio que esquecido de propósito algumas coisas. Parece que algumas passagens nunca são pregadas sempre o mesmo assunto. Porque se a gente não compreende o temor do Senhor, a nossa relação com a graça de Deus, ela vai ser totalmente diferente. Ele está querendo assim. Só porque eu falei, eu acho que ele foi jocuneiro, ele ficou feliz quando eu falei. A gente, me parece que existe um tipo de graça hoje que a gente fica tão feliz, empolgado. Parece que Jesus já fez tudo e a gente não precisa fazer nada. Mas a gente esquece que Deus tem uma lei, e a gente esquece que Deus tem uma vontade, e
parece que a gente não vive de acordo com essa lei, com essa vontade. Quando aquela menina, Naê, como é que é o nome da menina que fez a música do Marajó lá? Esqueci o nome, é tipo um nome desse meio difícil assim. E muita gente compartilhou, muitos pastores famosos, mas eu acho que era deles que ela estava falando na música. E parece que é uma cegueira, que eu não sei se é uma cegueira. Parece que existe uma naturalidade normal nossa que tem nos afastado desse lugar de preocupar com a santidade de Deus, preocupar com ferir o coração de Deus. E quando nós falamos de devoção, uma coisa que implica muito é a santidade, é viver em santidade. Parece que o que é pregado para nós é que nós devemos nos preocupar com o nosso ministério, com a nossa família, com a nossa carreira. O que nós devemos nos preocupar com as nossas vidas. Existe uma geração de pregadores hoje que são pregadores influencers, né? E eu tenho muito medo do que essa geração atual, do que a minha geração, do que essa geração atual irá se transformar, porque nós somos frutos daquilo que a geração está vivendo. Hoje, eu não sei dizer na Europa, em Portugal, mas hoje no Brasil, isso já faz acho que mais de um ano, 2, existem mais influenciadores digitais do que médicos e advogados. Pode pesquisar aí, existem muitas pesquisas. Ou seja, existe alguém por detrás de uma tela que se acha que tem superpoderes e que está influenciando todo mundo. E isso existe hoje milhares e milhares. Então nós temos pregadores, nós temos pessoas que se dizem evangélicas que estão influenciando com um tipo de mensagem. E esse tipo de mensagem geralmente quer dizer que você tem todo o poder, que você pode fazer todas as coisas em nome de Jesus. Só que quando nós colocamos o evangelho no meio, é como se fosse o averso. É como que não dá, não cola, não tem como, é impossível. Então, raramente nós pensamos em crescer em santidade. Nós pensamos em crescer profissionalmente, nós pensamos em crescer ministerialmente, mas crescer em santidade não é uma coisa que nós temos no nossa lista de coisas ali. Esse ano eu quero crescer nisso, eu quero aprender inglês, eu quero fazer tal coisa, aprender japonês, quero crescer na minha vida, mas crescer em santidade não é algo que é comum, não é algo que é desejado. Não é. Só que crescer em santidade implica em uma coisa: implica em ser santo. Basicamente isso. E por quê? Porque Deus é santo. Eu vi que a Débora leu um livro do Michael Brown, Avivamento ou Morte. E o que é um avivamento? Ou melhor, por que existe arrependimento num avivamento? Existe muito arrependimento. Aí todo mundo fala assim: não, para ter um avivamento precisa de arrependimento. Eu não concordo muito. Eu acho que isso, exatamente isso. O avivamento traz arrependimento. E por que o avivamento traz arrependimento? Porque um avivamento é Deus revelando-se a si mesmo. E quando Deus se revela a si mesmo, só tem uma coisa que pode acontecer: acendeu a luz no quarto escuro, trazendo arrependimento. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo.
A gente briga a nossa vida inteira buscando qual que é o nosso chamado da nossa vida. Está aqui o nosso chamado. Todo cristão tem um chamado: ser santo, assim como ele é santo. E o que é essa santidade? Santidade é totalmente separado. É totalmente separado do mal. Existiu no passado um movimento chamado pietista, e tem a ver com piedade mesmo, que é totalmente pessoas que estavam totalmente devotas a Deus e tudo mais, buscando uma intimidade com o Senhor. E isso é muito bom. É como se fosse onde que também veio alguns movimentos dos monges e tudo mais. Quando a gente pensa em santidade, geralmente nós pensamos nisso, em não fazer coisas erradas, em não pecar. Mas santidade não tem a ver só com isso. Não tem a ver só com você se esvaziar. Santidade tem a ver com você se afastar do mal, mas ser devoto a alguém. Então, quando nós falamos em santidade, geralmente as pessoas pensam assim: eu vou ter que parar de fazer isso. E isso é tão ruim, porque eu vou parar de fazer do meu pecado. Mas santidade tem a ver com você ser devoto a alguém, com você ser cheio de outra pessoa. Então não tem como a gente falar de santidade apenas se abstendo do mal. Santidade tem a ver com você se encher. Quem orou? Acho que foi o Aleph que orou. Já não sei mais. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, de um lugar para o outro. Quando a gente fala assim: eu tinha um pastor, meu primeiro pastor, cara, eu achava que ele era santo, só faltava, porque ele orava em línguas o dia inteiro e era um cara que, nossa, vivia em outro mundo, assim. Eu falava: esse cara é santo. Porque quando a gente pensa em santidade, a gente vai falar: o cara, as leis evangélicas, não bebe, não fuma, usa calça comprida, não usa chinelo. Então a gente tem uma série de regras que a gente pensa, né? O crente e tal, ele é separado do mal, não senta na roda dos escarnecedores. Mas santidade tem a ver com eu ser devoto a alguém, eu me encher de alguém, ser devoto a Deus, porque Ele é bom. Então por que avivamento vem? E trazendo arrependimento? Porque é exatamente isso, nós nos arrependemos, mas nós nos enchemos de quem Ele é. Então, quando nós falamos de santidade, a primeira coisa que vem na nossa mente é a impureza sexual. Geralmente, quando vai falar de santidade, todo mundo já tem na cabeça. Pureza sexual está dentro da santidade também, mas não é apenas isso. Porque talvez a gente precise jogar um pouco de luz o que é santidade. Santidade tem a ver como eu lido com o meu dinheiro. Santidade tem a ver como eu lido com as pessoas, como a gente lida com nós mesmos, até como a gente lida com a comida. Será que a gente tem sido santo como a gente lida com o nosso dinheiro? Será que a gente tem sido santo como a gente lida com as pessoas, com nós mesmos, com a comida? A gente precisa entender que santidade é o chamado do cristão. E quando a gente começou a orar hoje aqui, quando a gente começou a orar hoje, as canções, e o Rodrigo começou a orar, eu senti que Deus estava nos levando para esse lado. Santidade é algo que nós precisamos crescer, porque esse é o nosso chamado. Mateus 5, versículo 46 diz assim: portanto, sejam perfeitos,
como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Que chamado desafiador. O nosso padrão de santidade, ele tem a ver com uma pessoa. Essa pessoa é Deus. E por que Deus está nos chamando a esse chamado de santidade? Porque Ele é perfeito, porque Ele é santo, e Ele nos chama para nós sermos semelhantes como Ele é. E como que nós podemos ser semelhantes a Ele? Jesus, sendo Deus, Ele veio a esse mundo e Ele viveu uma vida santa nesse mundo. Então Jesus, para nós, é o modelo de santidade. Então, santidade tem a ver não apenas como eu estou no meu quarto secreto, lá orando, fechando a porta, agora eu vou ser santo, porque eu não estou me contaminando com nada nesse mundo. Não, santidade tem a ver do quarto para fora. Eu cresço em santidade quando eu estou no meu cotidiano, no meu dia a dia, na empresa que eu trabalho, relacionando com os meus irmãos. Então Jesus viveu aqui nessa terra para nos mostrar qual que é o padrão de santidade que nós devemos de ter. Pagando nossos impostos, porque foi assim que ele falou para Pedro. Santidade não tem a ver quando eu fecho a porta do quarto e eu estou agora isolado do mundo. Não tem a ver com isso. Mas é como nós vivemos nessa terra. A santidade de Deus está relacionada não apenas nos momentos a sós que nós temos com Ele, mas no nosso dia a dia. Ela vai aparecer no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas relações, na prática. Nós cantamos hoje aqui. Davi disse: Senhor, sonda-me e me conheces. Sabes quando eu levanto e quando eu deito. Por quê? Porque Deus nos chamou para viver uma santidade na prática, no dia a dia, olhando para a vida de Cristo e entendendo esse estilo de vida, de sermos os cristãos, que é pequeno Cristo. Então, nós, a igreja, precisamos voltar a ter desejo por viver em santidade, crescer em santidade. E como que nós crescemos em santidade? Olhando para a vida de Cristo, olhando para a cruz. Essa deveria de ser uma preocupação nossa. Essa deveria de ser um alvo nosso. Crescer em santidade. Não crescer naquilo que nós podemos fazer, porque isso você pode pegar, pode ligar seu Instagram agora, e aí você pode escolher alguma mensagem que vai te empoderar a você conquistar algo. E parece que quanto mais os homens querem subir, mais Deus quer que nós desçamos. Parece que quanto mais os homens querem subir para tomar os seus nomes famosos, Deus quer que nós desçamos. Os últimos homens que construíram uma torre para tornar o seu nome célebre não deu muito certo. E pior ainda, eles estavam unidos na mesma ideia. Parece que nós queremos subir, mas Deus quer descer. E parece que esse assunto de santidade não é algo bom para nós. Por que nunca vai ser algo bom para nós? Porque ele sempre vai confrontar o nosso erro, o nosso ego, o nosso pecado. Mas quando nós descobrimos que nós estávamos errados, que existe um alimento maior, porque santidade não tem a ver só daquilo que eu me abstenho, daquilo que eu digo não, mas de quem eu me alimento. E por isso você nunca vai conseguir ter santidade na sua vida por si próprio, a não ser pelo Espírito, porque é Ele que convence todas as coisas.
Quando Jesus falou sobre... Jesus disse que ele usou um termo para falar sobre uma casa, sobre demônios que saíam e viam 7. Eram 7? Não, Jesus não tá falando naquele momento ali sobre batalha espiritual. Ele está falando sobre encher um lugar. Jesus está falando ali sobre uma geração. Então, quando nós decidimos não se abster de algo, e nós não nos enchemos dessa outra pessoa que é o Espírito Santo, naturalmente nós vamos ser atraídos novamente por pecados, por outras coisas erradas. Nós vamos nos alimentar imperceptivelmente. Existe essa palavra? Se eu não me alimento de Deus, eu me alimento de outra coisa. Então nós precisamos crescer nesse movimento de voltar a buscar santidade, de voltar a buscar a presença de Deus, que nos constrange para que nós andemos em santidade. Quando Deus decide morar ali no meio de Israel, aí Israel tem um problema. Deus está morando ali. E aí o livro de Levítico é tão complicado. E Deus repete: sejam santos, que eu sou santo. Por que Deus fica repetindo isso para ele? A mesma coisa que Paulo repete aqui. Porque Deus resolveu morar ali agora. E a santidade de Deus implica ser totalmente separado do pecado, totalmente oposto ao pecado. Não se mistura, não tem a ver não tem os mesmos pensamentos, não tem o mesmo desejo. E nós precisamos ser transformados por essa presença. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos ter o desejo de crescer em santidade. Mas não apenas nos afastando de tudo e vivendo num convento, num monastério, mas andando, porque Jesus disse que eu vou enviar vocês para o mundo. Eu não vou enviar vocês para um lugar onde vocês não vão ver pecado, não vão sentir desejo pelo pecado. Não, Jesus, ele é o nosso modelo. E ele disse: eu venci, vocês também vão vencer. É disso que Jesus estava falando. Não é vencer na vida, não é vencer em conquistar coisas. Jesus lutou uma luta contra a morte, contra o pecado. É isso que ele nos chama. Então eu queria orar essa noite para que o Espírito Santo convença o nosso coração a crescer em santidade. Não só se abster, mas ser devoto. Não só deixar algo, mas crescer nesse outro algo que é a presença dele. Eu acho que a igreja precisa voltar a essa, não só essa mensagem, mas essa disposição de viver uma vida totalmente separada. Não existe um pregador que ele falava: preguem, se possível. Use as palavras, é mais ou menos isso? Se preciso for, usem as palavras. João Batista, ele não pregava nada de diferente. Na verdade, ele lia o livro do profeta Isaías. Mas a vida de João é o que confrontava as pessoas da época. O estilo de vida dele é o que confrontava as pessoas da época.
Você acha que o mesmo livro de Isaías não era lido no templo? Você acha que os sacerdotes da época não liam? O que acontecia quando Isaías lia? As pessoas, quando João Batista lia Isaías, as pessoas viam na vida de João aquilo que estava escrito no livro de Isaías. Nós não vamos convencer o mundo pelas nossas palavras. Nós não vamos convencer ninguém pelas nossas palavras. Nós devemos de seguir apenas o exemplo de Cristo. Ele é o padrão para nós. Ele é o padrão de como viver uma vida santa, justa, reta, digna. E não porque nós merecemos, mas é porque Deus é santo. Qual que é o chamado de Deus para a nossa vida? Ser santo. Como Ele é santo. Esse deveria ser o alvo da igreja. Santidade ao Senhor deveria de ser o alvo da igreja, da noiva de Cristo. Mas o nosso alvo é tantas outras coisas que no fundo vão apontar para nós mesmos. Até os métodos de crescimento da igreja tem sempre um porquê, tem sempre alguém que vai ser glorificado, que não é Deus. Até atrair as pessoas para a igreja. Muitas vezes nós queremos ser reconhecidos por tudo que nós fazemos. Senhor, eu oro nessa noite, Senhor, para que Teu Espírito venha sobre a Tua igreja, Senhor. Nós oramos pela Tua noiva na terra, Senhor. Nós intercedemos nessa noite pela Tua igreja, Senhor. Batiza-nos com um espírito de temor, Senhor, e tremor diante de Você, Senhor. Batiza-nos com um espírito de temor, tremor diante de Você, Senhor, porque Tu és santo, Senhor. Deixa-nos ver o que Isaías viu, Senhor, e ele disse: ai de mim. Derrama a Tua santidade em nós, para que nós possamos ser santos, Senhor. Nós queremos viver uma vida digna diante do Teu altar, Senhor. Gera na Tua igreja arrependimento nesses dias, Senhor, para viver uma vida separada do pecado e uma vida cheia de Você, Senhor. Nós queremos menos de nós e mais de Você, Senhor. Nós esvaziamos de nós mesmos. Nós queremos ser cheios de Você, Senhor. Transforma a vida da Tua igreja nesses dias com a Tua glória, Senhor. Batiza-nos com temor e tremor diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos crescer em santidade nesses dias, Senhor, em arrependimento, Senhor. Gera santidade na Tua igreja, Senhor, nesses dias, Senhor. Gera arrependimento nesses dias, Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te a nós nesses dias, Senhor. Batiza no nosso coração nesses dias, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nos livra de ser uma geração que ouve ao Teu respeito, mas não Te conhece, Senhor. Nos livra de ser uma geração que sabe tudo sobre tudo, mas não teve um encontro com a Tua santa presença, Senhor.
Nos livra de ser uma geração que fala sobre tudo, mas não te conhece na realidade, Senhor. Nós queremos crescer no conhecimento de quem você é, Senhor, na realidade do nosso dia a dia, Senhor. Não apenas diante dos homens, diante das pessoas, diante da igreja. Com temor. O Senhor nos chamou para ser santos e andar nessa terra, assim como teu Filho Jesus caminhou, Senhor, tomando a nossa cruz e seguindo o Cordeiro por onde quer que Ele for. Batiza-nos, Senhor.